Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para fazer um vídeo a respeito da matéria de Geografia e Estatística para aqueles que não entenderam muito bem como é que funciona o Excel, como é que faz as fórmulas. Então aqui vai ser mais fácil para vocês conseguirem visualizar com mais tranquilidade, tá? Lembrando que eu não vou dar uma explicação aprofundada do que é desvio padrão, do que é a questão de inferência e outras coisas, né? Coeficiente, entre outras coisas que foram apresentadas dentro da matéria. Como já tem né, ele já passou a apostila pra gente, então acho que não tem necessidade, né? E você pode utilizar a apostila lá na hora da prova, pelo menos o que ele disse. Então eu não vou entrar nessa questão, só vou mostrar a aplicação disso dentro do Excel, como é que a gente vai fazer a fórmula e tudo mais, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mexendo com aquela questão de desvio padrão, coeficiente de variação, a variação somatória disso tudo, tá? Lembrando que agora vocês têm os dados, né? Então aqui tem os dados de vazão e a gente vai fazer toda aquela parte inicial. Então a primeira vez que a gente teve contato com o Excel foi utilizando algumas fórmulas básicas. Depois, na outra aula, ele apresentou para a gente ali como é que funciona as fórmulas de desvio padrão, desvio médio e tudo mais, tá? Então é nessa parte aí que eu já vou entrar. Então, primeira coisa que você precisa ter para conseguir elaborar melhor, né, os dados aqui, né, de acordo com a matéria, é você ter ali classificado as fórmulas básicas. Então, você precisa da soma da vazão, da média da vazão, o máximo e o mínimo nem tanto, amplitude não precisa, mas eu vou ensinar aqui conforme o tempo, tá? Então, basicamente no Excel aqui, qual que é a chave aqui que você vai utilizar? Todas as vezes que você viu uma célula em branco, ou até com alguma coisa, se eu apertar o igual, ele já abre a possibilidade de eu fazer uma fórmula, tá? Então essa possibilidade de fazer uma fórmula que vai dar a característica principal do Excel, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma soma, uma média, certo? Opa, tá, caps lock aqui, uma média, beleza? Na soma e na média eu também vou fazer o máximo e o mínimo. Não tem necessidade aqui, mas eu vou fazer só para a gente entender melhor como é que funciona. Eu vou colocar também o N, que seria o número de dados, tá bom? Então, o número de dados aqui que a gente vai meio que trabalhar, ele é importante para fazer os cálculos aqui. Aí eu vou explicando conforme o tempo para vocês verem. É uma fórmula específica lá que ele é importante ter, tá bom? Então, basicamente são esses aqui que a gente vai fazer, tá? Entre esses, ele também explicou a respeito da moda, certo? Da moda e da mediana. Então, são esses aqui basicamente os padrões, né, que a gente vai utilizar para fazer a respeito, né, do desvio padrão, coeficiente de variação, entre outros aí, que foi apresentado lá no início da matéria, tá? Então, as principais. Então, por enquanto, esquece essa parte aqui de vazão, tá? Vamos focar só nisso daqui primeiramente, tá? Vou até dar um foco aqui a mais, só para ficar melhor aqui, mais trabalhado. Então, vamos lá, vamos mexer só com isso aqui. Primeira coisa, para você conseguir fazer uma fórmula aqui no Excel, como eu já tinha explicado antes, começa-se com o igual. Então, sempre vai colocar o igual aqui, você vai colocar o igual e ele já inicia. Percebe que na parte aqui de cima, ó, ele apaga tudo. Tá vendo? Porque ele já entrou no modo de fórmula. Então, ele apaga tudo para ficar centrado naquilo. Ele só vai liberar quando você apagar o igual e apertar em outra célula. Aí ele libera, tá? Então, apertou igual aqui, ok. Como a gente vai fazer uma fórmula chamada soma, então no Excel aqui ela chama soma. Então é isso. Então a gente vai escrever aqui soma. Ok. É só isso? Não. O Excel precisa entender o que você quer somar. Para isso, você vai utilizar células. O que são células? São esses quadradinhos aqui, ó. Cada quadrado tem a sua referência. Então, ele tem uma coluna e tem uma linha onde ele está inserido. A célula aqui, tá vendo essa aqui que está em verde? É onde está escrita a soma. A célula que ela está representada está no N, aí vem pela linha 4.
Então, essa célula aqui chama N4, certo? Então, é por meio das células que a gente vai conseguir referenciar, né, para a fórmula, entender que a gente quer fazer a somatória daquela parte, tá? Ah, mas eu consigo colocar um número ali dentro, ele vai somar? Vai, sem nenhum problema. Só que como a gente quer vários números, você não vai escrevê-los um por um, certo? Então, vou apagar aqui só para a gente pegar, tirar um pouco do zoom aqui, só para a gente pegar lá os nossos dados, né? Então, aqui estão os dados, né? Vou dar um zoom melhor aqui. Então, a soma está de cá. Deixa eu juntar lá perto para ficar facilitando. Então, a soma está de cá, certo? E os dados nossos estão ali pertinho. Então, tá aqui. Vazão e aqui os dados que a gente precisa fazer, correto? Então, aqui, vamos lá. Igual, soma. Como eu quero referenciar o que eu preciso para somar, que seriam os dados ali de vazão, então eu vou ter que abrir o parênteses. Então, Shift 9, né, no teclado, seguro o Shift, aperto o 9 do teclado e ele vai abrir o parênteses. Esse parênteses aqui, ele já dá pra gente a fórmula aqui embaixo, ó. Se aparecer isso aqui para você, quer dizer que no momento você está no caminho certo. Ele está mostrando que realmente você quer fazer uma fórmula. Só que ele vai precisar de alguns dados, tá? E os dados que a gente vai pegar, basicamente, é o dado de vazão. O professor explicou que é só você apertar nesse daqui, né? No segundo, segurar o Ctrl e o Shift e apertar a setinha para baixo, que ele já faz isso. Isso dá certo, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Apertar em cima do E. Por quê? Percebe que ele vai pegar toda a coluna E, certo? Pega toda a coluna E. Até no final do Excel, que eu acho que vai na casa do 1.000.000, se não me engano. Ou do 1.000.000. Por aí. Não vai ter nada lá para baixo. Tá? Não vai ter nada lá para baixo. Então, os dados só estão daqui, do início, até lá embaixo. Ah, mas ele vai calcular até o nome? Não, ele só calcula o número mesmo. O nome ele vai deixar quieto, porque você pegou toda a coluna E, só que o nome ele não vai utilizar. Ele vai entender que você só quer números, né, para você somar. Então não tem problema você selecionar o vazão junto, tá? Normal. Mas apertando em cima do E, você já pega todos esses dados. Mais fácil do que apertar aquele Ctrl Shift, setinha para baixo. Então vamos de novo. Igual, soma, abre o parênteses e aperta em cima do E. Pronto, é isso. No Excel tem duas maneiras para a gente conseguir pegar uma quantidade de dados, tá? Eu vou explicar essas duas maneiras. Então, dá um foco aqui, ó. Se você notar aqui na soma, né? Vamos lá apertar... Opa, vamos lá apertar aqui. Se você notar aqui na soma, eu quero somar... Eu quero somar, então, vamos supor que eu quero somar aqui esse quadrado e esse quadrado daqui. Se eu apertar nesse quadrado, ele aparece lá, o I9. Ó, I, certo? Vamos pegar na linha dele, 9. Então tá certo, é I9 aqui, né? Mas se eu apertar do outro, ali muda a célula. Ué, mas eu quero esse aqui e esse aqui. Como é que eu faço para selecionar os dois? Aí é só arrastar? Poderia ser, sem nenhum problema. Mas aqui a gente tem duas lógicas diferentes. Vamos supor que você não quer somar os dois do lado. Você quer somar esse e esse daqui. Certo? Então é esse e esse. Como que você faz para somar esses dois, sendo que eles não estão perto um do outro? Ah, é só arrastar? Não. No caso aqui, o Excel entende de duas formas diferentes. Ele entende ponto e vírgula e 2 pontos. Quando é 2 pontos, quer dizer que você vai pegar uma sequência, certo? Então vamos lá de novo. Eu quero uma sequência, eu quero pegar e somar do I3 até o I9 aqui, certo? Então geralmente a gente arrasta, certo? Olha o que ele faz lá, I3, 2 pontos e 9. Então quando eu quero uma sequência, eu coloco 2 pontos. Aí vamos apagar aqui. Agora, quando eu quero locais diferentes, eu quero esse e esse, aí eu vou colocar o ponto e vírgula. Então, vamos lá. Esse daqui, ponto e vírgula, esse de cá. Aí ele pega os dois e referencia lá para mim.
O local certo de olhar é aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então, foi I9 G12. G12. O I9, né, tá representado com azul. É esse azul aqui, ó. I9. Beleza? Agora, o G12 está representado com vermelho. Tá aqui o vermelho. G12. Então, ele referenciou. Então, são essas duas formas que você tem para conseguir fazer a soma que você quer. No caso nosso, que é uma sequência, e essa sequência está em uma coluna, né? No caso no E, então não preciso dessa questão do ponto e vírgula ou dois pontos. É só para explicar mesmo como é que funciona aqui no Excel, tá? Então, apertou em cima do E, pronto. Ele já aparece aqui, igual soma, E, dois pontos, E. Prontinho, é só apertar o Enter, só isso. E ele faz a somatória total da vazão aqui pra gente, beleza? Próximo passo seria a média. Então, como é que a gente vai fazer a média? A média é a mesma coisa da soma. Então, percebe que a soma a gente colocou igual, soma, abriu parênteses, apertou em cima do E, fechou parênteses. No caso, não precisa fechar com o Excel, fecha sozinho, tá? Ele fecha automático, só apertar o Enter que já funciona. Então, vamos na média aqui agora. Então, média igual, média. Lembrando que pode parecer esquisito quando você vai escrever média e sumir aquelas referências que aparecem embaixo. É normal isso acontecer. É porque você não escreveu média da forma certa, que o jeito certo é com acento, tá? Mas o Excel entende também sem acento. Então, se eu abrir o parênteses aqui, ó, ele vai funcionar normalmente, tá? É normal. Mas vamos colocar o acento aqui, só para vocês entenderem melhor. Então, igual média, abriu parênteses, certo? Igual média, abriu parênteses, aperta em cima do E e aperta o Enter. Só. Então, tá aqui a média feita. A gente fez a soma e fez a média. Agora, vamos no máximo. Igual, máximo, abriu parênteses, aperta em cima do E e aperta o Enter. Pronto. Agora vamos no mínimo. Igual, mínimo, abriu parênteses, aperta em cima do E e Enter. Lembrando que os cálculos que eu estou fazendo aqui é da vazão. Eu não vou fazer de ano, nem mês, nem dia. É da vazão. Então, a soma está sendo da vazão, a média da vazão, o máximo e o mínimo da vazão. Tá bom? Tudo de acordo com a vazão. A gente não vai mexer com esses dados aqui não. Dia, mês e ano não tem necessidade. Vamos mexer apenas com vazão. Ok? Então tá, a gente fez aqui os dados primários, né? Agora a gente vai ver esse N. Como que eu vejo esse N aqui? O que é o N, né? Pegando aqui no bruto da palavra. O N é um número de dados. Então, um número de dados que você tem ali cadastrados, certo? Então, esses aqui são os dados. A gente não usa esse aqui, ó, usa o da vazão. Então, qual que seria a quantidade total de números de dados que a gente tem aqui? Qual que seria a quantidade total? Como que eu vou saber? Existe uma fórmula para você conseguir saber esse número de dados. Só que explicar essa fórmula para vocês é um pouco complexo. Então, eu vou ensinar uma maneira mais fácil. A gente vai usar basicamente essa parte aqui de baixo, chama barra de status. Essa barra de status, ela mostra basicamente para a gente, se você selecionar, mostra soma, média e contagem dos números, certo? Se eu apertar em cima de uma fórmula, por exemplo, aí ele mostra na barra de fórmulas qual que é a fórmula que você fez. Mas na barra de status, olha o que ele faz, ó. Seleciona isso aqui tudo. Olha lá embaixo. Ele mostra que entre essas partes que eu selecionei, você tem a média de tudo isso que eu selecionei, a contagem. Então, são 7 itens que eu selecionei, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui deu certo. E a soma de todos eles. Então, isso daqui tudo somado dá esse valor aqui, ó, 7.354. A gente vai usar essa área aqui para contar os dados todos, ok? Então, vamos apertar na segunda. Dessa vez, a gente não vai apertar aqui em cima do E. Porque se eu apertar em cima do E, olha o que ele vai fazer. Ele vai me dar a contagem de 243, certo? O que acontece? Ele está contando com a vazão, que é esse nome aqui.
Então a gente não vai contar com ele. Então vamos apertar aqui no de baixo, certo? Aí a gente vai ter que utilizar aquela tecla lá, Ctrl, Shift, setinha para baixo. Pronto. Fez isso, aí ele me dá o valor aqui, ó, 242. Então esse aqui é o valor. Ah, Eric, mas aqui, ó, tá falando 243. Sim, só que eu lembro que eu falei que ele tá pegando lá o vazão lá de cima, a gente não vai contar com esse vazão. Então esse 1 aqui, ó, a gente não conta com ele. Deu 243 porque ele tá contando com esse 1. No caso, a gente não vai contar com ele, por isso que deu 242. Então, daqui até lá embaixo, até aqui, deu 242, tá bom? Então, essa aqui é a contagem, tá? E a gente só precisa escrever esse número lá em cima. Então, vamos lá escrever esse número. Aqui no número de dados, 242. Certinho? Continuando agora. A moda. A moda e a mediana, elas têm nomes diferentes aqui no Excel. Então, para você conseguir calcular elas é um pouco complicado, né? É um pouco diferente os nomes. Ele não segue o mesmo padrão que a soma, nem a média, nem o máximo, nem o mínimo. Que é só você escrever o nome deles, abrir o parênteses, pegou o que você quer analisar, Enter. Aqui é diferente. Então, a moda, ela é um pouco complicada ali. Qual que é o nome da moda? Exatamente. O nome da moda é modo. Assim, dessa forma. Esse é o nome da fórmula moda. É modo. Então você escreve igual modo, abre o parênteses, certo? E pega a coluna E. Lembrando que a gente ainda está fazendo sobre vazão. Então tudo aqui é sobre vazão, tá? Os outros ali, esquece. Só vazão que a gente vai precisar. Ok. Então, selecionou ali tudo, só apertar o Enter. É só isso. O modo é só isso. O nome é só diferente. Então é modo, não é moda, tá? É bom vocês tentar fazer junto comigo, né? Abrir algum planilha do Excel, que vocês tenham uma atividade, né, em casa. Tentam pegar essa atividade e fazer junto para vocês conseguirem um desempenho até que legal. A mediana agora, ele é um nome diferente, muito abreviado, né? Melhor assim, que o nome é med. Só isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, igual med, abriu parênteses, aperta em cima do E, que é a vazão, e Enter. Só. Então a gente terminou essa primeira etapa. É só da gente conseguir ter os dados. Então a gente já tem esses dados aqui meio que prontos, tá bom? Então a soma, a média, o máximo, o mínimo, tá todos prontos aqui, a gente já tem eles, ok? Tranquilo, eu vou deixar eles de lado por enquanto, eu não vou utilizar eles por agora, ou vou, né? No caso eu vou usar eles por agora. A gente agora vai fazer a primeira parte da atividade dele, né? Que ele passou pra gente, que seria a respeito dos desvios, né? Desvio médio, desvio padrão e entre outros. Então vou explicar aqui como é que funcionam os cálculos deles. Os cálculos deles é bom vocês anotarem, prestarem bastante atenção, porque esse cálculo aqui, esses cálculos aqui, eles requerem que você meio que tenha anotado para você não precisar fazer de cabeça. Porque de cabeça é um pouquinho complicado de você lembrar. Se você tiver uma cabeça muito boa, meus parabéns, rapaz, você é incrível. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o desvio médio. Então eu vou escrever aqui para vocês, desvio médio, certo? Então o desvio médio, vamos fazer ele primeiro. Como que é o desvio médio? O desvio médio vai ser o seguinte, a gente vai pegar aqui a vazão é esse daqui, certo? Lembrando que eu não vou digitar o número 1045. Se eu digitar o número 1045, o Excel só vai fazer o cálculo do 1045. Mas como assim? Vamos tentar explicar de uma forma melhor. Existem duas formas para me fazer um cálculo aqui no Excel. A primeira delas é eu escrevendo. Então, eu vou escrever aqui 3 mais 2, por exemplo. Ali tem o igual, certo? Lembrando que para você fazer uma fórmula, um cálculo qualquer, você tem que colocar o igual primeiro. Então, igual 3 mais 2, eu aperto Enter, ele me dá o valor de 5, certo?
Ok, só que se eu tivesse separado aqui o 3 e o 2, eu pegar desse lado de cá, apertar igual e apertar em cima do 3, apertar mais e apertar em cima do 2. Percebe que o que está fazendo na fórmula é colocar na célula. Então ele está colocando a célula aqui, ó, G2, que é o que está em azul, e G3, que é o que está em vermelho. Então ele está fazendo a soma desses dois, só que ele está usando quadrado. Ele não está usando, no caso, o número aqui, ó. O número para o Excel pouco importa. O que é importante é que ele está fazendo a soma do quadrado. Qualquer número que tiver dentro desse quadrado, não importando qual seja, ele vai somar. Porque eu estou falando para ele somar esses dois. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Então, na hora que eu aperto o Enter, me dá o mesmo resultado. Mas qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. 3 mais 2 é 5. Ok. 3 mais 2 aqui é 5. Mas aqui eu não consigo mudar. Se eu mudar esse 3 para 6, por exemplo, ele vai calcular, certo? Ok, mas toda hora eu tenho que ir lá mudar aqui dentro. Vamos supor que você quer fazer de forma automática. Vamos supor que você está trabalhando ali com estoque de alguma coisa. Então você tem 3 de estoque de algum produto, vamos supor uma caneta, e embaixo aqui você tem um lápis, né? Aqui você tem 3 canetas e 2 lápis. Aí vamos supor que você aqui tem a soma deles, né? Eu vou deixar a soma deles aqui embaixo. Aqui tem a soma deles. Então, de estoque que você vende, você tem 5. Aí você comprou mais. Ao invés de... A conta já está feita aqui, ó. A conta já está feita, certo? Ao invés de eu simplesmente ir aqui refazer a conta de novo, mudar o valor aqui, eu só mudo o valor aqui, que ele vai mudar aqui embaixo. Olha lá, agora eu comprei 10 canetas, vou apertar o Enter, percebe que aqui já mudou. E aqui eu tenho 30 lápis, aí mudou aqui também. Então, a diferença de você usar a célula e você escrever um número é essa. A célula permite com que você faça um cálculo automático. Ele entende que o que você quer fazer é referenciar até os demais. Agora, você fazendo um cálculo usando alguns números aqui, ele vai entender que você só quer fazer isso aqui. É só 4 mais 5 e ponto. Só isso. Então, esse aqui é diferente desse. Esse aqui eu consigo referenciar porque eu já tenho os valores aqui. Por isso que o Excel é muito utilizado, porque ele facilita essa forma automática. Então, para a gente fazer o desvio médio aqui, como é que é o desvio médio? O desvio médio, ele basicamente vai ser a vazão, ou eu vou chamar de dado, certo? Que é o dado da vazão, menos a média. É isso. Então, a gente já tem um dado, né? O dado é esse aqui, certo? Esse aqui é o dado. A média é aqui, ok? Eu vou arredondar isso aqui para ficar melhor. Aí. Então, a média é isso, o dado é isso. Então, aqui, o dado da vazão, 1045, e aqui a média, 1230, certo? Só que esse aqui não é só o dado. O dado é tudo isso aqui, ok? Só que a gente vai calcular um por um. Mas calma, não vai ser um por um, eu vou explicar melhor. Então, vamos lá, vamos fazer primeiramente o desvio médio. Então, como eu falei, vai ser o dado, que é a vazão, certo? Menos a média. Então, eu já tenho feito a média aqui, a média já está pronta. É só apertar em cima da média. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai calcular esse quadrado que é o E2, representado pelo azul, então quadrado azul, menos o quadrado vermelho, certo? Só que aí que está o pulo do gato. O Excel ele tem uma maneira mais fácil de você fazer um cálculo sem precisar você fazer um por um. Porque se eu tenho que fazer para todos esses de baixo, para todos os dados, aí eu vou ter que fazer um por um. Mas o Excel ele tem uma maneira mais fácil. Então, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, literalmente nesse cantinho, percebe que o mouse muda de forma quando eu chego nele, né? Quando eu arrasto para baixo, né, eu pego ele aqui e arrasto... Peraí, deixa eu apertar de fora. Apertar o Enter aqui primeiro. Apertei nele, venho nesse quadradinho aqui, arrasto para baixo. O que ele faz para mim? Ele autocompleta a fórmula. Então percebe que ele vai do E2, ó, E2 e K6, certo?
embaixo aqui ele vai descer, porque eu desci. Então, se eu desci, deixa eu apagar essa parte aqui. Se eu desci, ele vai descer todos os que eu marquei. Então, ele marcou E2 e K6. Então, ele vai descer junto. Ele sempre, na hora que eu arrasto para baixo, ele desce também, ó. O azul vai descer aqui e o vermelho vai descer aqui, certo? Se eu arrasto para o lado, ele vai fazer a mesma coisa. O azul tá vindo de cá. Aí o próximo aqui. Olha onde o azul tá. Olha onde o vermelho tá. Então percebe que ele vai acompanhando de acordo com em qual lado você, qual direção você está arrastando, certo? Só que tem um porém muito grande nessa questão, tá? Qual que é o porém aqui? O porém é que quando você faz esse cálculo, ele acaba descendo para um lugar onde você não quer. Vou arrastar aqui para baixo. Primeiro cálculo que você não quer. A vazão você quer que desce, certo? Ele sempre vai descer aqui, porque já está referenciado aqui na vazão. Então, ó, seu fundo de baixo, ó, onde o azul tá, já desceu aqui, tá certo. Ele tem que acompanhar para ir até o último dado, então tá certo. Só que o problema é aqui, ó, no vermelho. Não tem que ser média? Olha onde a média tá. Era para ser a média aqui, mas ele tá vindo no máximo. Porque, como eu expliquei, quando você arrasta para baixo, as duas arrastam para baixo também. As duas descem. Então, a célula vai descendo acompanhando o que você marcou. Então, nesse caso, a gente tem que fazer algo, né, que seria apertar o botão do teclado chamado F4, tá? Eu vou deixar a imagem do F4 na tela. Então, vai lá, procura esse botão, ele está na parte de cima lá do teclado, aperta o F4 e pronto. Ele coloca esses cifrões de dinheiro aqui, ó. O Excel entende isso aqui como um travamento, é como se fosse um cadeado. Então, esse cadeado bloqueia essa célula. Então, quando eu arrastar para baixo, ela vai permanecer aqui na média. Ela não desce de jeito nenhum, tá? Eu não vou explicar mais a respeito do travamento, porque tem outros tipos de travamento, tá? Então, tem um com só, tem um com só no início. Eu não vou explicar, vou explicar esse aqui, que é a mesma coisa dos outros. Só que a direção que ele vai é diferente, tá? Então, travou a célula, ele só vai fazer aqui na média. Vamos acompanhar para ver se deu certo, ó. Acompanha esses números aqui, ó. Eu vou copiar esses números aqui, ó. Eu vou colar de cá, só que eu vou usar a cola especial, só para vocês verem a diferença. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Aí. Então tá, esses são os números que estão ali, certo? Vou apertar no primeiro, vou vir no quadradinho e vou arrastar para baixo. Ó, percebe que mudou? Ficou diferente? Então é isso. Vamos ver a diferença real. Aqui tá E2 e K6, certo? O de baixo E3, tá correto, ele desceu normalmente, ó. Ele tava aqui no E2, agora ele desceu para E3, tá certo. Mas ele permanece no K6, então tá tudo correto. Aqui ele permanece na vazão e aqui ele permanece na média. É isso que a gente quer. A média ela não pode fugir disso aqui. E a vazão ela pode descer, porque a gente vai fazer um cálculo, né? O desvio médio tem que ser para todas as vazões. Então a gente tem que fazer para todos esses dados aqui. Então deu certo. É isso, é o desvio médio de toda a vazão. Então agora é só pegar esse botãozinho aqui, ó, e dar 2 cliques nele. Eu não vou arrastar até lá no 242, não preciso. Eu vou dar 2 cliques, olha lá. Deixa eu apertar 2 cliques aqui de novo. Aqui eu vou apertar 2 cliques aqui. Pronto, apertei 2 cliques, ele já faz isso em todo. Porque o Excel é inteligente, o Excel entende o que você quer fazer. E o que você quer fazer é basicamente calcular para a última coisa que você tem aqui, ó. Tá vendo que é o último dado que você tem? Embaixo aqui tem nada. Então ele entende isso aqui como o limite. Aí ele calcula até o limite. Chegou no limite, ele para de calcular. Por isso que ele não desce aqui para baixo, tá? Então, a gente calculou o desvio médio, tá bom? Se tiver muito rápido, se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Eu tô tentando fazer de uma fórmula mais, né, que não seja tão limitadora, mas pode deixar que eu faça outro vídeo explicando um ponto específico, tá? Sem problema. Então vamos lá.
Então o desvio médio está calculado, certo? Então a gente vai para uma outra parte agora. Então a outra parte que a gente vai fazer agora, basicamente ela chama o desvio médio ao quadrado. Basicamente o desvio médio ao quadrado, né, que seria esse dm ao quadrado aqui, ele vai ser basicamente a gente calculando o desvio médio duas vezes, né, multiplicando ele por ele mesmo. Aí você já dá o desvio médio ao quadrado. O professor deu uma explicação de como fazer ele de uma forma, tá? Eu não acho essa forma muito legal. Eu prefiro fazer esse aqui, ó. Então, o desvio médio ao quadrado. Então, é só pegar o desvio médio, que você já tem aqui, a gente fez agorinha. Então, desvio médio. Usa o botão de multiplicar e o desvio médio de novo. Pronto, é isso. O desvio médio ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. É isso. Aperta o Enter. Como eu já expliquei para vocês, quando você arrasta esse botão para baixo, ele faz a mesma conta, só que usando o mesmo local aqui. É só dar 2 cliques aqui nesse botão. Pronto, deu 2 cliques, ele vai calcular o desvio médio para todo. Dá uma conferida aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Percebe que ele vai mudar, ó. Então tá igual F2 vezes F2. É isso que a gente quer. O de baixo já não é F2, ele é F3, certo? A célula dele mudou. Então vamos ver se ele muda para F3, ó. Vou apertar o Enter aqui para ele descer um para baixo. F3 vezes F3. Então tá certo. É isso mesmo que a gente quer. Então sempre dá uma conferida para ver se realmente está fazendo isso, tá? Se ele está descendo certinho, se não tem nenhum problema. Ok? Então é isso. Então desvio médio ao quadrado é o desvio médio multiplicado por ele mesmo, né? Desvio médio vezes desvio médio, tá? É isso. Então agora a gente vai para uma outra parte. Então tá, para essa outra parte aqui que a gente precisa fazer, eu vou simplesmente pegar isso daqui e a gente vai jogar para um cantinho aqui mais escondido, tá? Só para ele não atrapalhar um pouco. Depois a gente puxa ele lá. O que a gente vai fazer agora é a somatória dos dados, basicamente. Mas de qual dado seria? A gente vai fazer a somatória do desvio médio ao quadrado, tá? Então como é que é a somatória disso? É a soma, tá? É só um nome bonito para falar de soma. Então a gente já fez a soma aqui, ó. Certo? É isso que a gente vai fazer novamente. Só que dessa vez a gente não vai fazer da vazão. A gente vai fazer do desvio médio ao quadrado, ok? Então não é mais da vazão, é do desvio médio ao quadrado. Então é somatório do desvio médio. Então eu vou dar um nome aqui de somatório. Ok? E embaixo aqui eu vou fazer a somatória. Então vamos lá. Igual, soma, abre o parênteses, beleza? E a parte em cima do G. O que a gente não quer, o que a gente quer, né? Não está no G, não está na coluna G. Então é só apertar na coluna G. Apertou, ele já referencia ali para mim, né? Coluna G. E é só apertar Enter, tá? Então prontinho. É isso que a gente precisa, né? Para fazer a nossa somatória. Então a somatória do desvio médio ao quadrado, ok? Agora seria uma parte importante para a gente puxar os nossos dados aqui para cá. Então eu vou puxar ele para cá para a gente conseguir usar eles, né? Eles aqui eu vou deixar eles mais bonitinhos, só usar todas as bordas aqui só para deixar eles mais bonitinhos. Então beleza. A gente já tem a somatória. A próxima parte que a gente vai fazer vai ser a variância. Então, a variância aqui, perdão pelo erro ortográfico aí, tá faltando um acento, essas coisas, mas não vou ligar para isso não. Então, vamos lá. A variância aqui que a gente vai fazer é basicamente uma divisão, tá? Então, no computador, a divisão é um pouco diferente do que a gente vê. Geralmente, você vê a divisão com um ponto em cima, um traço embaixo e um ponto embaixo do traço. É basicamente essa a divisão. No computador, a divisão é esse botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque o negócio tá diferente aqui. É esse aqui, ó, esse bendito aqui. Tal como a multiplicação é o asterístico. Já o mais e o menos é normal, né? O mais e o menos é normal aí. Então no teclado, quando você vê esses dois símbolos, sabe que o asterisco é a multiplicação e essa barra aqui, ó, é a divisão, tá? Meio tarde para explicar isso, né? Porque a gente já usou isso aqui até
aqui no desvio médio ao quadrado, né? E eu não expliquei, mas basicamente é essa a lógica aqui que você vai utilizar, tá bom? Então a variância vai ser o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer é uma fórmula, certo? Então para iniciar a fórmula, aperta igual. Vamos pegar a somatória aqui e vamos dividi-lo pelo número de dados. Nosso número de dados que a gente tinha pegado lá no início aqui, né, que deu 242, expliquei para vocês como é que pega. É só apertar em cima do 242 e apertar o Enter, somente. Então aqui você já tem a variância. Então, somatória, variância, fechou, é isso. Então, tranquilo. Vamos pro próximo agora. Tá, o próximo aqui que a gente vai fazer seria o desvio. Desvio padrão. Como que a gente vai fazer o cálculo do desvio padrão? Então, o cálculo do desvio padrão é basicamente calculando a raiz quadrada da variância. Então, o que você vai fazer? É só escrever raiz. O nome da fórmula é raiz. Então, de novo, vamos lá. Para calcular o desvio padrão, a gente vai fazer uma fórmula com um nome chamado raiz. Então, eu vou apertar igual e escrever raiz, certo? E abrir o parênteses. O que eu preciso fazer nessa fórmula aqui é só falar qual o número que você quer fazer a raiz. No caso, é só esse daqui. Então, a gente só dá um clique nele. Pronto. Então, igual, raiz, J2. J2 é a variância, tá? Talvez no seu computador não esteja J2 que nem o meu. Não tem problema. O importante é você ter a variância feita tudo certinho, a somatória feita tudo certinho, né? Para dar a variância. Você só tem que colocar lá dentro da raiz aonde que está calculando a variância. Então, a variância é essa, né? Esse valor aqui, certinho? Que para mim tá J2. Para você pode estar outra ali, dependendo da organização que você colocou. Eu coloquei de uma organização ao meu gosto. Se você colocou de outra forma e ele está em outro local, não tem problema. Não é problema nenhum isso. Mas o meu está referenciando como J2, tá bom? Então, raiz de J2 é só apertar o Enter. Pronto. Esse é o desvio padrão, certinho? Então, vamos para o próximo agora. Então, o próximo aqui já vai ser o coeficiente de variação. Então, eu não vou escrever coeficiente, né? Eu vou colocar coeficiente de variação. Pronto, só para ficar legal. Coeficiente de variação. Ele é um pouquinho complicado aqui, né? Porque ele requer que você utilize meio que uma equaçãozinha aqui que a gente aprende lá na sexta série, lá para trás, que é uma pequena lógica da matemática. Então a lógica vai ser o seguinte: quando você for fazer uma equação, geralmente você tem que lembrar de uma certa ordem para você seguir. A ordem é: primeiro você calcula o que está entre parênteses, depois você calcula multiplicação, divisão, e depois vem o mais e depois o menos, né? O mais e o menos. Se ele me deixar apertar, eu acho muito legal. Aí, e o menos. Pronto. Então, essa é a lógica. Primeiro vem parênteses, tudo que está entre parênteses é calculado primeiro. Depois vem a multiplicação, depois divisão, depois mais e menos. Vocês que estão vendo aí provavelmente já sabem, já estão careca de saber. Só que aqui no Excel, vocês vão ter que utilizar basicamente essa lógica. Por quê? A próxima conta que a gente vai fazer, ela pode dar algum problema se você não colocar entre parênteses a primeira coisa ali que você fez. Então, é importante você simplesmente colocar o parênteses nela para ela calcular primeiro. Que é ela que você quer calcular primeiro. Que aqui você vai usar dois sinais, né? Por que eu pareça, por um pouquinho de tempo eu esqueci o nome. Os dois sinais que você vai utilizar nessa conta vai ser multiplicação e divisão. Então, você tem que detalhar qual que você quer calcular primeiro, porque pode dar errado. Às vezes pode dar certo, mas a capacidade do negócio dar errado é muito grande. Tá? Então, para a gente referenciar lá, a gente vai utilizar o parênteses em uma dessas contas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vai funcionar o seguinte: como é que vai funcionar essa conta? Vou apertar igual aqui no coeficiente de variação. A gente vai pegar o desvio padrão,
certo? E vamos dividi-lo pela média. Essa é a conta. Só que eu tenho que colocar entre parênteses essa divisão, para ela calcular primeiro, tá? Seguindo a ordem aqui. Claro que a ordem é muito maior do que isso, né? É chave, colchete, depois em parênteses, então... Mas não vamos se atentar nisso, vamos se atentar somente a essa lógica, tá? Então eu tenho que colocar esses dois aqui entre parênteses. Então, antes da gente colocar os valores ali, já coloco o parênteses direto. Então vamos lá, de novo. Novamente aqui, do zero. Igual, abre parênteses, certo? Pega o desvio padrão. Vamos usar o símbolo de divisão, que é a barra. E vamos pegar a média. É isso. Agora a gente fecha o parênteses. Acabou? Não, ainda não acabou. O que a gente vai fazer agora? Você vai multiplicar isso, certo? Por 100. Pronto. Esse é o coeficiente de variação. Ok? Basicamente ele vai calcular meio que a porcentagem ali. Eu não vou entrar em detalhes de como é que funciona, tá? Eu só estou fazendo aqui a fórmula mesmo para vocês entenderem aqui dentro do Excel como que vocês vão conseguir fazer, tá? Então, coeficiente de variação é isso e pronto. Apertou o Enter, deu esse valor. A gente pode estar dando uma arredondada, tá? E eu não arredondei nenhum, mas a gente pode estar dando uma arredondada. O professor já falou que ele não se importa em deixar assim ou deixar arredondado. Existem algumas coisas que você não pode arredondar e algumas coisas que você pode arredondar. Aí eu fiz essa pergunta para ele. O que ele falou que não pode arredondar de forma nenhuma seriam dados de temperatura, que você não arredonda. Já esses dados aqui, desvio padrão, coeficiente de variação, não tem problema. Mas por via das dúvidas, se vocês quiserem deixar sem formatar esses números aqui, ok. Então, se vocês quiserem, é esse botãozinho que faz o milagre, tá? Tem esse daqui e tem esse daqui também. Além de ter outro local, tá? Mas mais fácil aqui, mais acessível para vocês seriam esses dois. O outro local que eu falo seria esse botão aqui, ó. Apertando nele, ele vai abrir essa parte. A gente vem em número e você coloca quantas casas você quer, certo? Aí ele dá o exemplo, ó, aqui tem 2 casas decimais, ele vai ficar assim. Ele mesmo arredonda o valor para você. Esse botão aqui, ele já está aqui para fazer, né, só apertando ele, ó. Apertando ele já deixa do jeito que a gente quer, certo? Então isso aqui é só se você quiser. Se você não quiser fazer, não tem problema. O professor não vai achar ruim nem nada, tá bom? Então, basicamente, essa daqui foi a primeira parte. Então, a gente fez aqui. Então, vamos recapitular o que a gente fez no início, tá? Primeira parte aqui, né? Vamos começar pelo início. A gente calculou primeiro os nossos dados iniciais. Quais são os dados iniciais? A soma, certo? Média, o máximo, mínimo, número de dados, moda e mediana. Lembrando que de tudo isso daqui que a gente fez, a gente só utilizou média e número de dados. O resto a gente não usou, tá bom? Mas eu só mostrando para vocês como é que fazem essas fórmulas, tá? Lembrando que a gente utilizou a soma também, só que foi em outro canto, tá? Não foi essa soma que a gente utilizou, que nem a média aqui. A gente utilizou literalmente essa daqui. E o número de dados a gente usou literalmente esse. Mas o restante aqui, ó, apenas a soma que a gente fez ela, só que em outro local, que era esse daqui, tá bom? Então, na hora que vocês forem fazer, não tem necessidade de escrever soma, máximo, mínimo. Eu indico vocês escreverem só para vocês lembrarem o que vocês estão fazendo, tá bom? De resto, aí não tem muita necessidade, ok? Não vai interferir aqui no que vocês forem fazer, o produto final, tá? Depois que a gente fez isso, lembrando que todos os dados aqui, vou deixar isso aqui já escrito, todos os dados aqui que foram feitos são dados da vazão. Então, são dados da vazão.
Então, para conseguir fazer a soma, a média e entre os outros aqui, eu fiz o cálculo todo seguindo os dados que estão na vazão, os números que são da vazão, tá bom? Não usei outro número diferente. É o número da vazão que foram feitos esses cálculos aqui. Se você quiser fazer a média na hora que você for fazer o seu trabalho e tudo mais, é sempre da vazão ou da precipitação, ou seja lá o que for. É sempre o dado que você está trabalhando. Então a gente está trabalhando com vazão, pega o número da vazão. Estou explicando isso bem veemente para não esquecer da onde que eu peguei o número, tá? Então a média aqui, eu vou dar 2 cliques aqui para vocês enxergarem melhor. A média aqui foi feito igual, média, abre o parênteses e aperta em cima da célula que está a vazão. Porque é uma sequência, né? Como eu já expliquei, é uma sequência, eu não preciso apertar no segundo número, segurar o Ctrl e o Shift e apertar a setinha para baixo. Não tem necessidade de eu fazer isso. Eu posso só apertar em cima do E e apertar o Enter. Ele vai dar o mesmo resultado. Vou até mostrar aqui, só para não ficar me chamando de mentiroso. Ó. Média. Vamos pegar o segundo aqui. Ctrl Shift, setinha para baixo, que nem ele tinha explicado, certo? E Enter. Pronto. Ó, deu esse valor, né? Só que lembra que eu arredondei? Então vamos arredondar aqui também. Mesma coisa. Esse aqui dá a mesma coisa, tá? Então, é a mesma coisinha, tá? Você pode escolher qual que você quer fazer, mas dá na mesma, tá bom? Então, de novo, igual, sempre que for fazer fórmula no Excel, aperta o igual, escreve média, abre o parênteses e pega toda a vazão. É isso, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro, tá, que a gente fez. Basicamente, o mais importante deles é a média. O outro é o número de dados. Como que a gente calculou esse número de dados? Dados. Apertamos aqui na vazão, só que na segunda, né? No segundo aqui, ó. Não vamos apertar em cima do nome vazão. Vamos apertar em cima do segundo. Ah, Eric, mas se eu quiser apertar em cima desse, né? Arrastar até lá embaixo, lá vai me dar 243, então é só eu tirar um. Assim você pode fazer também, não tem problema nenhum. O que fica mais fácil para vocês, tá? Tô explicando de uma forma que fica mais tranquilo, você conseguir ver o número que vai sair ali, tá? Sem você precisar fazer o cálculo. Então aperta no segundo aqui, ó, no segundo, vazão, o nome da vazão tá aqui, você vai apertar no segundo, na onde tá o número mesmo, que você quer o número de dados. Vazão, nome vazão não é um dado, ele é só um nome. Então a gente aperta no dado, né, o primeiro dado, segura Ctrl Shift e setinha para baixo. Pronto. A gente vai utilizar o recurso chamado barra de status, né, onde ele mostra a média para mim aqui, a contagem e a soma. No caso, o que eu quero é a contagem. Então aqui está a contagem. Aí a gente sabe que o número é 242. Então é só subir lá em cima e escrever aqui 242. Somente. Tá bom? O resto das fórmulas aqui eu não vou me atentar muito, tá? Porque não tem necessidade de eu falar novamente. Eu falei apenas as mais importantes: média e número de dados. Tá bom? Agora vamos lá. Próxima parte que a gente fez foi o desvio médio. Como que faz o desvio médio? O desvio médio é a vazão, ou seja, o número de dado da vazão. No caso, a gente pega o primeiro dado. O primeiro dado é 1045, certo? Caracterizado por E2. E2 está em azul, então é essa parte aqui que a gente pegou. E a gente coloca o menos, né? A gente vai subtrair a vazão pela média. Olha a média aqui, ó, 1230, certo? Então a gente pegou a vazão, diminui pela média. Lembrando que a gente precisa travar a média. Então ela tem que estar assim. Como que eu travo a média? Vamos lá fazer novamente.
Então, eu fiz certo aqui, ó, E2 menos J6, onde está a média. Para você, como eu já expliquei, pode estar em outro local, não tem problema. Você só precisa apertar em cima da média sua lá, tá bom? Eu não falei antes, eu estou utilizando a atividade 2, tá? Quem quiser fazer aí, é a atividade 2. Então, é isso. E2 menos J6. Agora, para travar, eu aperto o botão do teclado chamado F4. Pronto. Apertei o F4, acabou. É isso que eu preciso. Aperto o Enter, a gente aperta no primeiro e arrasta ele para baixo. Mas se eu arrastar ele para baixo, eu vou ter que arrastar até o 242. Então eu dou 2 cliques aqui, ó, no quadradinho, que ele já faz isso para todos, tá bom? É isso. Então esse é o desvio médio. Desvio médio ao quadrado. Desvio médio ao quadrado é literalmente você fazer uma conta dele ao quadrado. Então, desvio médio ao quadrado. A gente já tem o desvio médio, que é esses valores aqui, certo? Aqui no primeiro quadrado, você vai apertar igual, pega o desvio médio e multiplica por desvio médio. Só. Então, desvio médio vezes desvio médio vai dar o desvio médio ao quadrado. Tá ok? Então é isso. Aí pega, mesma coisa, dá 2 cliques no quadradinho para ele fazer isso para todas as outras, tá? Porque ele vai fazendo um por um ali, sem você precisar fazer esse um por um. O Excel mesmo faz para você. Próxima coisa seria a somatória. Então a somatória ou soma, né? Só um nome legal deu para soma. É literalmente você fazer a soma do desvio médio ao quadrado. Então, como eu já expliquei antes, para calcular essa soma, você vai colocar igual, escreve soma, abre o parênteses e pega toda a coluna G. Somente isso. Apertou Enter, ele já deu o valor ali para você. Agora a variância. Então, a variância aqui que a gente vai fazer vai ser o seguinte: você vai pegar a somatória e dividir pelo número de dados. Eric, eu preciso travar? Não precisa, porque aqui você só está pegando uma coisa. Então é esse com esse somente. Não precisa não tem outros dados aqui para você arrastar para baixo ou arrastar para o lado. É só isso daqui, ó, só esses dois. Então não tem por que travar. Pode deixar ele livre, leve e solto aí. Ok? Então a variância é a somatória dividido pelo número de dados. E é bom dar uma notada. Ok, então o desvio padrão aqui, como é que a gente faz o desvio padrão? Desvio padrão, gente, lembrando que sempre olha para cá, tá? Eu tô olhando muito para cá, vou tentar apontar. Como é que a gente faz o desvio padrão? Desvio padrão é o seguinte: igual, escreve raiz, que é a fórmula, abre o parênteses e pega a variância, certo? Pegou a variância, né? O desvio padrão é a raiz da variância, certo? E ele te dá o resultado. É só apertar Enter, tá aqui o resultado. Ok? Próximo agora, coeficiente de variação. Então, o que a gente vai pegar? Basicamente é o desvio padrão, certo? Representado aqui pelo azul. Então, ó, vou apertar aqui em cima para ficar mais fácil. Igual, abre o parênteses, tá? É importante abrir o parênteses no coeficiente de variação. Pega o K2, que no caso, no meu, o desvio padrão é o K2, tá? Então, eu pego o desvio padrão aqui, o valor que deu no desvio padrão, divide pela média, certo? E fecha o parênteses. Fez isso daqui, você ainda vai multiplicar por 100, tá bom? Então, entre o parênteses, você tem que ter o desvio padrão dividido pela média. Fecha o parênteses, multiplica por 100, que aí ele vai te dar o coeficiente de variação. É somente isso, tá? Então, essa primeira parte aqui já eu acredito que está explicado. Se tiverem dúvidas ainda, eu vou tentar fazer um vídeo melhor, mais calmo, tentando explicar melhor, mostrando melhor, tá?
Lembrando que eu não vou me atentar a explicações a respeito do que seria a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Só estou mostrando aqui como que você vai fazer a fórmula no Excel, tá bom? Eu não vou me atentar nisso porque a gente já tem a apostila, tá? Então eu não vejo por que eu tá explicando essa parte, sendo que a apostila já é de ajuda, tá bom? Então, acredito que é isso. Essa primeira parte foi. Aí eu vou fazer um outro vídeo aqui falando a respeito lá do que a gente fez por último, né? Que seria a respeito das classes, entre outras, né? Mais fácil ali, eu acredito que aquela é mais fácil e mais fresca, né? Da gente lembrar. Ok? Então é isso.